Fala galera do Radioposto, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai dar início a uma série um pouco diferente. A gente tem recebido alguns pedidos para que a gente faça vídeos um pouco mais elaborados, vídeos mais complexos, onde a gente discuta alguns aspectos da utilidade e da aplicação dos exames de imagem. É possível que alguns de vocês saibam, fiz formação em medicina nuclear e PET-CT e depois fiz a residência de rádio. Então eu tenho as duas especialidades médicas e hoje trabalho uma grande parte do meu tempo analisando pacientes com neoplasia, vendo os exames de PET-CT deles e faço parte do grupo da radiologia oncológica do meu serviço. Então hoje a gente vai dar início ao Café com Ciência do Radioposto, onde a gente vai discutir esse artigo. Esse artigo nem é um artigo tão novo, né? Um artigo de 2016, foi publicado no Journal of Nuclear Medicine, que é um dos maiores jornais um dos maiores e mais importantes jornais de medicina nuclear do mundo. Quem publicou esse artigo foi o grupo do John Hopkins e o objetivo desse artigo era validar os critérios que eles propuseram para os pacientes que realizavam PET-CT para avaliação de resposta terapêutica no câncer de pulmão. Então, o primeiro parênteses que eu quero fazer aqui com vocês é o seguinte: a maioria das vezes que as pessoas pensam em exames de imagem, radiologia, elas pensam em fazer o diagnóstico. E a gente vem falando aqui várias vezes em vídeos pregressos que o papel da radiologia e da medicina nuclear, falando da imagem como um todo, ele é muito mais amplo e muito mais complexo do que só fazer o diagnóstico, né? Então, através dos exames de imagem, a gente pode fazer o diagnóstico das patologias, a gente consegue prognosticar esses pacientes, saber os que vão melhor e os que vão evoluir de uma forma pior. A gente consegue avaliar a eficiência das terapias, sejam elas terapias sistêmicas, como antibióticos, antifúngicos, quimioterápicos e outros tipos de terapia, como cirurgia, se ficou alguma lesão residual ou não, e também da radioterapia. Então, no mundo oncológico, basicamente, a gente tem o diagnóstico e o prognóstico, que a gente faz de imediato. À medida que o paciente é exposto a uma terapia, a gente usualmente realiza exames para avaliar a resposta à terapia. Então, a indicação do exame é a resposta à terapia. E por que a gente está falando de câncer de pulmão? O câncer de pulmão está aí responsável por aproximadamente 1 de cada 8 diagnósticos de neoplasia, só que ele é responsável por aproximadamente 1 em cada 4 mortes por neoplasia. Então, a letalidade do câncer de pulmão é bem maior do que a sua incidência, se você parar para pensar, né? Então, ele é responsável por 1/4 das mortes, embora seja diagnosticado responsável por 1/8 dos casos, em torno de 12, 13%. Quando a gente fala de estadiamento, ou seja, a gente sabe que o paciente tem uma doença, um tumor, a gente realiza um exame para medir o volume desse tumor, geralmente usando ali o estadiamento TNM. À medida que a gente faz isso, a gente vai prognosticar os pacientes que têm estadios menores, geralmente têm um prognóstico melhor, eles evoluem melhor. E à medida que a gente faz isso, decide-se qual vai ser a estratégia terapêutica para esses pacientes. O objetivo disso aqui é avaliar a eficiência do PET-CT na avaliação de resposta, ou seja, o paciente teve o diagnóstico, fez o estadiamento, foi tomada a decisão de como tratar esse paciente foi tratado e aí ele voltou para avaliar o status da doença. Então, tinha a doença, a gente tratou, seja com cirurgia mais químio mais rádio, seja químio e rádio, seja só químio, e ele volta para medir o que sobrou de doença. Então a gente consegue quantificar isso de forma qualitativa e semi-quantitativa. Então o objetivo era ver se o PET-CT conseguia estratificar melhor, através dos critérios propostos por esse grupo, os pacientes que evoluiriam melhor ou não. A gente já tem na literatura aí vários outros artigos mostrando que uma redução do SUV nas lesões separa os pacientes que vão evoluir melhor ou não. Então você tem um paciente que tem uma captação do traçador, você trata ele e depois
Se o índice de consumo de glicose, que é o SUV, reduzir, ele vai evoluir melhor que os não. O objetivo aqui era validar os critérios Hopkins, que já tinham sido propostos e vêm sendo utilizados para cabeça e pescoço. Então, eles tentaram pegar critérios que já eram validados para outro tipo de neoplasia e aplicar no câncer de pulmão e ver se ia funcionar. Outros objetivos era avaliar a correlação entre os médicos. Então, para um critério ser reprodutivo, né, se a gente pegar há pouco tempo atrás a gente falou de TIRADS, para o TIRADS funcionar, ele tem que ser fácil de fazer. Se ele for muito complicado, as pessoas não vão utilizar. Então, o objetivo era fazer o Hopkins Criteria ser fácil de usar para que as pessoas pudessem adotá-lo na sua prática clínica. Mas para isso precisava provar que ele funcionava, né? Então ele precisaria conseguir separar quem vai bem, quem evolui melhor, de quem evolui pior usando esses critérios. Como é que eles fizeram? Então eles pegaram 201 pacientes, que você tem estratificação por idade, aí bate, né, em torno de 57% dos pacientes com mais de 60 anos, a grande maioria, 97%, a partir dos 40 anos. A gente sabe que a patologia está, sua maior incidência em torno de 60 anos. Pacientes masculinos e femininos, então uma amostragem global, fizeram isso de forma retrospectiva. Aqui a gente tem uma predominância de homens, mas a gente sabe que hoje esses números estão muito parelhos, né? Então os números, a incidência nas mulheres vem aumentando e a incidência nos homens vem diminuindo. Ele separa aqui também por carcinoma de pequenas células e adenocarcinoma não pequenas células, então a gente tem quase uma proporção de 4:1. A gente sabe que os carcinomas de pequenas células tendem a ter um prognóstico pior, e ele estratifica aqui pelo estadiamento. Então, 11% era estadio 1, 8% estadio 2 e a grande maioria dos pacientes que entraram no estudo, em torno de 70% deles, estadio 3 e estadio 4. O estadiamento, que a gente utiliza o TNM, vai impactar onde? Na tomada de decisão, né? Então a gente tem aqui cirurgia, químio, rádio, cirurgia mais químio e rádio, ou químio e rádio, ou cirurgia mais químio e rádio. Só químio, né? Cirurgia mais só químio. A maior parte está aqui em químio e rádio. Isso congrui com o fato da gente estar olhando para a maior parte dos pacientes ser estadiamento 4, né? Onde a gente não tem mais um ganho claro de aplicar uma cirurgia nesses pacientes. Beleza. Isso é o perfil dos pacientes. E agora, qual é o critério? Como é que ele usa? É uma classificação que tem 5 pontos. Então aqui a gente tem imagens de PET-CT para demonstrar o que a gente está vendo. Então, o Hopkins Criteria 1. Então ele está falando de uma área de captação menor do que o pool sanguíneo do mediastino. Então, você vai comparar essa região, você pode fazer isso do ponto de vista visual, com essa. Se essa área captar menos, você vai classificar como Hopkins Criteria 1. Se ela captar mais, se ela for focal e capta mais, compara aqui com aqui, você classifica como 2. Se ela for difusa e maior do que o pool sanguíneo e o fígado, né? Geralmente o fígado capta um pouquinho mais que o pool sanguíneo, você vai classificá-la como 3. Aí você percebe já aqui que eu estou falando 1 e 2 focal, 3 difuso, e aí eu já chego no 4, onde eu estou falando de focal e mais intenso que o fígado. Né? Então, focal e mais intenso que o fígado. E o 5 é focal e bem mais intenso que o fígado. Esse bem mais intenso, lá como nos critérios de Lugano, né, na classificação de Deauville, usa-se pelo menos 2 vezes o SUV do fígado. Então, ele separa 1, 2 e 3 como PETs negativos e 4 e 5 como PETs positivos. Então, se a gente resumir
de forma prática, uma captação focal que capte mais do que o fígado, a gente vai pensar em provavelmente doença residual. Se ela captar muito mais, ou seja, 2 vezes mais que o fígado pelo menos, a gente vai pensar que é compatível com doença residual. A diferença do 3 para o 4 é que aqui a gente está olhando para uma alteração difusa e aqui a gente está olhando para uma alteração focal. E o 2 a gente está aqui entre o mediastino e o fígado, só que é focal. Então capta, mas capta um pouquinho. Aí vamos para a prática. Quando ele analisou, né, esses 201 pacientes que a gente já discutiu, a primeira coisa que ele avaliou foi se os médicos concordavam, né? Então, quando os caras olhavam lá para o exame, se eles interpretavam da mesma forma. E aí teve uma correlação ótima, né? Quase 80% das vezes os médicos, que eram 2, concordavam entre si. Então existe uma reprodutibilidade. Agora, ele se correlaciona com a realidade, ou seja, ele consegue separar quem está doente de quem está tratado. Aí você vem aqui para a tabelinha. Tabelinha interessante. A gente tem aqui total de pacientes verdadeiramente doentes. E aí ele está usando o follow-up desses pacientes, né? Ó, 129 dos pacientes, dos 145, o PET encontrou. E 16 ele não viu. Então ele encontrou a maior parte dos pacientes que eram verdadeiramente positivos. Agora, dos pacientes que eram negativos, 50 que eram verdadeiramente negativos, o PET encontrou 40. Então o PET tem um valor preditivo negativo bom, ou seja, quando ele não vê a doença, a probabilidade do paciente não estar doente de fato é boa. E quando ele vê, a probabilidade do paciente estar doente também é boa. Então, o critério conseguiu estratificar bem quem está e quem não está doente. Agora, será que ele adiciona valor clínico? Aí vamos olhar aqui para o gráfico de barras, né? Tinha 2 cenários para os pacientes fazerem o exame. O paciente não tinha suspeita clínica nenhuma, ou seja, não tinha exame de imagem pensando em progressão, pensando em doença, ou o paciente tinha sido examinado ou tinha feito algum exame de imagem que apontava para a doença. Então aqui, ó, sem suspeita clínica. Então o paciente foi fazer um exame só para medir a eficiência do tratamento, mas sem estar suspeitando de que tinha nada lá. Desses pacientes, 65% deles tinham um PET positivo, ou seja, boa probabilidade de estarem doentes. Então ele descobriu doença que os outros exames não tinham visto em 2/3 dos casos. E concordou com os outros exames em 1/3. Então ele enxerga mais que os outros métodos. Agora, nos pacientes que eu suspeitava que já tivessem doentes, ele conseguiu fazer um negócio legal. Ele tirou 15% desses pacientes. Então eu fiz uma tomografia, fiz uma ressonância, pensava que era doença. Quando eu fiz o PET, eu cheguei à conclusão que era alteração pós-cirúrgica, que era inflamatório, que era cicatriz. Então eu recuei em 15%. Então eu achei doença que a gente não sabia que tinha, em 2/3, e eu resgatei 15% dos pacientes que iam ser interpretados como pacientes doentes, mas que não estavam doentes. E agora, talvez a coisa mais importante do artigo, e que me estimula bastante a usá-lo no dia a dia, será que ele consegue separar usando os critérios, né? Então você faz o PET e usa os critérios. Será que o fato da gente usar os critérios, a gente consegue separar os pacientes que vão melhor dos que vão pior? Então aqui a gente tem o ΔT em meses, né? E a linha representa a sobrevida dos pacientes. Então sai lá do começo com 100% de sobrevida, à medida que a linha vai abaixando, esses pacientes estão tá sendo declarado óbito desses pacientes, né? Então aqui eu tenho a linha do PET negativo e a linha do PET positivo. Lembra lá que a gente separou positivo como 4 e 5 e negativo como 1, 2, 3?
no score. Então, a linha vermelha é o 4 e 5 e a linha azul é 1, 2, 3. Então, olha como a curva abre logo rápido. Os pacientes que têm o PET considerado positivo depois do tratamento, eles evoluem muito pior do que os pacientes que têm o PET negativo. E aí ele faz uma coisa interessante aqui, é que ele separa o score 3. Lembra lá o score 3, que era parecido com o 4, só que ele era difuso, ao invés de ser focal. Então, o 3 ele evolui entre o 1 e o 2 e o 4 e 5. Quando você pensa assim, né, até meio que faz sentido, né, mas não basta fazer sentido. Tem que ter um dado da literatura corroborando isso. Então, se você tiver um critério 4 e 5, você vai pior do que se você tiver um critério 1, 2, 3. Agora, tem outras duas análises para a gente terminar que ele fez pensando da seguinte forma. Então, aqui a gente tem, ó, ele separou de um lado aqui, a gente tem os pacientes nesse lado, né? Então, a gente tem aqui overall survival, os pacientes que eram PET positivos, linha vermelha, e PET negativo, linha azul, nos casos dos pacientes que passaram por ressecção cirúrgica como parte do tratamento. O que faz sentido, né, ser maior, porque geralmente quem vai para a cirurgia são os pacientes que foram estadiados como estadios menores, estadio 1 a 2. Né? Então, muitas vezes a gente inclui, a cirurgia está incluída nesse grupo. Então, se o paciente passou por cirurgia e teve o PET negativo, ele vai evoluir muito melhor do que se ele passou por cirurgia e teve PET positivo. E aqui é a diferença dos pacientes que não fizeram cirurgia. Então, ele estratifica melhor ainda quando o paciente passou por cirurgia. Quando a gente vem para o lado de cá, para a gente fechar essa análise, ele separa os pacientes que têm tumor de pequenas células e os pacientes que têm tumor não pequenas células. Então, olha como um PET positivo num paciente que tem um tumor mais agressivo, a curva abre de forma expressiva aqui. Tá? Embora você tenha uma curva que também abre, a abertura ela não é tão intensa. Né? Mas, de qualquer forma, o PET mostra que um PET negativo, depois do tratamento, seja o tratamento cirúrgico ou não cirúrgico, as curvas se distanciam e ele consegue estratificar melhor quem vai evoluir bem de quem vai evoluir de forma pior. Então, para a gente fechar, não ficar muito extenso, eu acho que vale a lida nessa literatura, principalmente para quem trabalha com imagem oncológica. Se você é radiologista e não trabalha com PET, você pode ser arguido, né, em reuniões clínicas pelos oncologistas sobre isso, então é importante você estar por dentro, se tem indicação ou não, né, de fazer PET para o estadiamento, para avaliação de resposta no câncer de pulmão. De forma prática, o objetivo desse artigo era validar os critérios de Hopkins, né, do hospital em si, para avaliação de respostas dos pacientes com câncer de pulmão, e o estudo foi positivo, né? Então o método é reprodutivo, além dele ser reprodutivo, ele consegue estratificar bem os pacientes que vão evoluir melhor dos que vão evoluir pior, e essa distinção dá ao oncologista a possibilidade de mudar a terapia e abordar o paciente de outra forma quando ele não encontra um PET negativo na sua análise. Diz aqui embaixo se você gostou ou não gostou desse tema um pouco mais complexo. Sugira outros temas mais complexos para a gente abordar. Se você achou que gerou valor para você, já sabe, clica no like, confere se ainda está inscrito no canal. E agora um disclaimer gigante aqui. Se você é paciente e chegou até aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Espero que você tenha aprendido com esse vídeo. Se eventualmente você é um paciente oncológico,
ou tem alguém na sua família com uma neoplasia, você está buscando informação. Eu fico feliz por você estar fazendo isso, mas eu sou obrigado a te alertar que esse é um canal que tem o objetivo de educar e multiplicar conhecimento para outros colegas médicos. Você, em hipótese alguma, deve considerar apenas esse vídeo aqui como fonte de informação e, principalmente, não deve jamais tentar se autodiagnosticar ou manejar o seu tratamento. Para isso, existe um médico treinado, especializado, que é o médico oncologista, que vai lhe conduzir. Então, se você realizou uma tomografia, uma ressonância ou um PET-CT, é imperativo, é importantíssimo que você leve para o médico para ele poder avaliar o seu exame de sangue, fazer o seu exame físico e, junto com as imagens, tomar a melhor decisão para te tratar. A gente se vê no próximo vídeo.